Olá, tudo bem? Vamos ler o livro de Efésios, do apóstolo Paulo. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Efésios. Efésios era uma cidade. Quando fala Efésios, né, não era um homem, mas sim uma cidade. E apóstolo Paulo já tinha pregado nessa cidade, então ele saiu, né? Quando ele saía daquela cidade, ele sempre escrevia cartas, né, para aquela cidade, porque os irmãos daquele local onde ele tinha aberto o trabalho, ele mandava, né, recado para os irmãos para ficarem na presença de Deus. Tipo assim, ele sustentava, né, aqueles irmãos na palavra de Deus, porque naquela época não existia, né, o nosso WhatsApp, que a gente podia mandar pelo WhatsApp, Facebook. Então ele enviava cartas, né, para essas igrejas, ajudando eles no espiritual, no sentido espiritual da palavra. Então eles confortavam os irmãos. Ele confortava os irmãos desta forma, escrevendo cartas. Até pouco tempo, no meu tempo também, eu peguei também essa fase de cartas, né, que a gente escrevia, que eu também não sou novinha não, eu sou bem velhinha. Então eu mesmo já escrevi muitas cartas, já mandei muitas cartas. Eu lembro quando eu era jovem, eu já tinha, né, esse chamado espiritual com Deus. E eu já fazia, né, escrevia cartas e mandava para as pessoas aleatórias a carta, mensagens de fé. Eu enviava através do correio para as pessoas. Eu pegava endereço de pessoas nas revistas, que eu comprava muita revista, e eu pegava endereço das pessoas nas revistas e eu enviava para casa delas. Eu creio que talvez você, não sei que você está me vendo, talvez você já tenha recebido alguma mensagens de fé né, que eu enviava. Depois veio a internet. Eu usei também, porque não tinha ainda Facebook, não tinha WhatsApp, mas tinha mensagens, né, que a gente usava no telefone. Eu conversava com muitas pessoas, eu pegava o número do telefone das pessoas e eu mandava mensagens para essas pessoas. Eu mandava mensagens também através de e-mails. Eu pegava e-mails, porque teve uma época que eles vendiam e-mails. Eu nunca comprei e-mails, mas eu sempre que as pessoas me enviavam, né, no meu e-mail, mandava mensagem, e eu também pegava esses endereços de e-mails, e eu também passava e-mails para elas com mensagens de edificação espiritual para que elas pudessem receber. Fora isso, também eu enviei muitas cartas que eu levava, né, colocava nas caixinhas de correio, eu colocava em carros. Eu trabalhei muito enviando mensagens. Eu e meus filhos, eu sempre ensinei eles a trabalharem para a obra de Deus. E isso é muito confortante. Desde de mocinha eu já tenho esse chamado espiritual na minha vida. E hoje nós vamos, apóstolo Paulo também, ele tinha isso, né? Ele, na época dele, ele escrevia cartas para essas igrejas que ele edificou. Ele ia nessas cidades, levantava um templo, uma igreja, e ali ele deixava uma pessoa tomando conta. E como ele não podia, porque o trabalho dele era intenso e ele era sozinho, e ele vivia sendo muito perseguido, porque a palavra dele era muito perspicaz, né? Naquela época era uma palavra que na época revoltava, né, os poderosos. Então ele vivia preso, ele viveu muito tempo preso por causa dessa crença que ele tinha em Deus. E mesmo nas prisões ele escrevia cartas para essas pessoas. Olha como que Paulo estava tão ligado a Deus, tão íntimo, né? A passagem de Paulo, a vida de Paulo, ele estava tão íntimo com Deus, que mesmo nas prisões, mesmo ele passando
por momentos difíceis, mesmo quando todo mundo abandonou ele. Mas ele estava lá dentro da cadeia, na prisão, escrevendo cartas. Aí um irmão que ia lá visitar ele entregava essas cartas para esses irmãos, os irmãos colocavam no correio e chegavam até as igrejas, né, que ele já tinha construído, né? E isso é muito interessante, porque muita gente, olha como que na época de Paulo, você acha que talvez ele falou, eu estou preso, eu não posso fazer nada, eu estou aqui preso, mas os irmãos estão lá, eles que oram por mim. Não, ele sempre pedia oração por ele. Ele tinha essa inspiração por Deus, mesmo na cadeia, ele estava ali, né, escrevendo para esse povo, para que o povo, né, se ficasse mantendo a fé deles em Deus. Isso é muito, muito gratificante. E foi através desses atos dele que o evangelho foi fortalecendo. Que cada dia que passa nós temos, né, nós podemos hoje, olha só que maravilha, hoje você tem o livro de Paulo, você tem as cartas que ele escreveu, aquelas cartas que ele escreveu na cadeia. Hoje você pode ler. Olha como que Paulo foi tão importante para Deus, que Deus preservou esse ato de Paulo. Talvez um ato que você acha que você não é capaz, que você não existe, que Deus nem está olhando para você, Deus estava olhando para Paulo e Deus estava observando o que Paulo estava fazendo. Sendo que essas cartas que ele escrevia lá na cadeia, que eu acho que ele nem imaginava que essas cartas estariam hoje, na nossa atualidade. Olha quantos séculos que já passou. E hoje você pode ler essas cartas e aprender com elas. Ele não só passou o legado para Efésio, Gálatas, para aquelas igrejas, Filemon, para todos esses lugares, mas ele passou esse legado até hoje. Ele está passando esse legado para nós. É como se ele tivesse, né, nos ensinando também. Esse ensinamento dele foi um ensinamento tão grande, tão poderoso, que eu falo, até poderoso, porque está hoje. Nós podemos ler essas cartas que ele passou e nós podemos pegar ensinamento dessas cartas nos nossos dias atuais, porque não mudou nada. A palavra que ele disse naquele tempo, há milhões de séculos atrás, está nos servindo hoje para a nossa espiritualidade. Nós somos as mesmas pessoas que viviam. Eu digo assim, nós somos as mesmas pessoas que nós somos. O nosso eu é o mesmo eu daquelas pessoas que viveram aquela época. Não muda nada. Então aqui vamos ler agora a carta de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele sempre escrevia isso. Não era pela vontade, ele tinha aquele orgulho em falar, né? Pela vontade de Deus. Ele tinha esse orgulho em falar. Hoje, se você fala para uma pessoa que você é pastor por Deus, né? Que Deus te ressuscitou, que Deus que te formou pastor, essas pessoas criticam. Quando eu falo que eu sou pastora, as pessoas criticam. Quando eu falo que eu sou pastora enviada por Deus, as pessoas criticam. Fala, Deus não, ele não formou pastor, não, Deus não forma pastor, não. Para ser pastor tem que ser abençoado. Quantas igrejas que tem essa... Quantos pastores que ainda tem essa mentalidade? Eu louvo a Deus porque nenhum pastor colocou a mão em mim e falou se você é pastora. Mas eu louvo a Deus porque quem me consagrou como pastora não foi homens, foi Deus. E quando Deus consagra, olha que maravilha, e quando Deus consagra você como pastor, você vai ser pastor eternamente. Isso é grandioso. Tá entendendo? Isso é grandioso.
Quando o homem é pastor, Deus consagra ele como pastor, porque Deus me consagrou como pastora. Você não perde o chamado. Você é pastora, Deus te consagrou. Tá entendendo? E aqui, o apóstolo Paulo também, ele tem aquele desejo, aquela vontade, ele fala. Aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Olha só o que ele fala. Parecia que ele já sabia, né, que essas cartas dele seria, né, passada por gerações e gerações. E que ele fala, aqui, ó, olha só, olha, a gente tem que observar, a gente lê a Bíblia, tem que observar. Olha o que ele fala. Pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. E aos fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, aos próximos, quando ele disse assim, seria assim, para todos aqueles, né, que é fiel. Minhas pregações não são para aquelas pessoas que não querem adorar a Deus. É aquelas pessoas que querem ser santa. É aquelas pessoas que querem andar no caminho de Deus. Aquelas pessoas que querem obediência diante de Deus. Eu sei que eu sou muito criticada, mas eu sou criticada por quem não quer fazer a vontade de Deus. Se você não quer fazer a vontade de Deus, então você não está no canal certo. Você pode até sair desse canal. Se você está aqui para criticar, você pode até sair desse canal. Agora, se você é uma pessoa, não, eu quero aprender, uma pessoa humilde, fala, não, eu quero aprender, eu quero estar na presença de Deus, eu quero ser limpo, porque o próprio Espírito Santo vai te incitar a você ouvir essa mensagem até o final. Mas aquela pessoa que não é de Deus, que não quer andar na presença de Deus, o diabo ele vai tirar ela daqui. Daqui a pouco ela sai. Ela vai ouvir essa mensagem até um certo ponto e daqui ela sai. Então, se a pessoa que é de Deus, ela vai ouvir essa mensagem até o final. Por quê? Porque ela quer aperfeiçoar a intimidade dela com Deus. Ela quer aprender as coisas de Deus. E aqui ele fala, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mancha na presença dele em amor. Eu quero convidar você para vir ler junto comigo essa carta. É carta de Éfeso, eu estou no capítulo 1, o versículo, agora eu vou ler o versículo 5. Então, se você quer acompanhar essa leitura, pegue sua Bíblia e dá um pausa nesse vídeo, vai lá, pega sua Bíblia e volta aqui e vamos junto estudar este livro de Éfeso. Ele é um livro bem rápido, a gente vai conseguir ler, tá? Nessa mesma live aqui, a gente vai conseguir ler esse livro de Éfeso inteirinho. E nos predestinou para sermos filhos de adoração por Jesus Cristo para si, segundo a satisfação de sua vontade. Aqui ele está falando, né, que Deus escolheu ele e escolheu também quem, né, adora ele para fazer a vontade de Deus, para o louvor da glória de sua graça, a qual nos deu de graça no amado. E quem temos o resgate pelo seu sangue, o perdão dos delitos, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para convosco em toda a sabedoria e inteligência. Talvez você fale assim, Paulo ele tem um linguajar muito sofisticado. Sim, Paulo tinha esse linguajar muito sofisticado, porque Paulo ele trabalhava, né, para o exército do rei, né? Ele trabalhava, ele era um homem culto, ele tinha estudo. Paulo era um homem culto, um homem estudado. Então ele, na linguagem que ele fala de um homem culto. Isso era dele mesmo, não era porque ele era arrogante ou ele era prepotente, não.
É porque ele era assim, ele estudou assim. Então o próprio, ele conviveu com pessoas que falavam dessa forma. Então o próprio linguajar dele era um linguajar mais soberano, mais enriquecedor, né? Um linguajar mais enriquecedor. Então muita gente até acha assim dificuldade de compreender, mas se você for procurar entender melhor, você vai conseguir decifrar o que ele falava. Fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu consentimento que tinha proposto em si mesmo, na dispensação da plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, em quem fomos escolhidos como herança, sendo predestinados de acordo com o propósito de quem opera todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Aqui ele está falando de Deus, que Deus ele opera todas as coisas das pessoas, mas daquelas pessoas que fazem a vontade dele e conforme a vontade do próprio Pai para conosco, para sermos, para o louvor de sua glória, os que antes esperavam em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, do qual também tendes crido, foste selado no Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia de nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para o louvor de sua glória. Por isso eu também ouço acerca de vossa fé no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria, da revelação, no pleno conhecimento dele. Então aqui a gente observa que ele já está com um linguajar mais soberano. E por que ele falando assim com o povo de Éfeso? Porque ele conhecia quem estava em Éfeso. Ele conhecia que aquele povo que estava na direção do trabalho lá em Éfeso era um povo mais culto, que tinha uma cultura melhor, né? Mais sofisticada também. E como ele mesmo disse, eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos, eu fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Ele mesmo proferiu esse oráculo, né? Vamos dizer assim. E ele dizia, tendo iluminados os olhos de vossos corações, para que saibais qual é a esperança de vossa vocação, e quais as riquezas da glória de sua herança dos santos, e qual é a excelente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a operação da força do seu poder. Operou em Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos e sentando-o à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade, poder e domínio e todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no que está por vir. E sujeitou todas as coisas sobre seus pés, e o constituiu como cabeça da igreja, sobre todas as coisas. Qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em todas as coisas tudo completa. E estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais caminhastes conforme o tempo deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito, que neste momento opera nos filhos da desobediência, entre os quais antes todos nós andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo os desejos da carne e dos pensamentos, e éramos filhos da ira, por natureza, como também os outros. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós, quando ele fala nós, porque ele também estava morto no sentido espiritual. Com Deus, ele nem conhecia Deus. Quando ele fala que ele estava morto no sentido porque ele não conhecia Deus. Então, quando ele conheceu Deus,
Ele falou: agora eu estou vivo e vivo eternamente. Porque aquele que conhece Deus, essa pessoa que conhece Deus e anda na presença dele, essa pessoa se torna viva. Ela nunca vai morrer. Ela nunca vai morrer. A pessoa que anda na presença de Deus, conforme os mandamentos de Deus, essa pessoa nunca vai morrer. Esse corpo padece. Essa pessoa, quando ela tem que passar pela transição de outro mundo espiritual, ela não morre, ela dorme. O espírito dela, quando vai para o outro corpo, não morre. Ele não vê a morte. Ele simplesmente transfere, né? Vai para o outro corpo, continua vivo. O espírito dele vai vivo, mas só que o corpo dele que morre. Mas o espírito vai direto para Deus, como o próprio Jesus disse. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos que se aproximam a extraordinária riqueza da sua graça, pela bondade de Cristo Jesus a nós. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Tá vendo? É por meio da fé que nós vamos ser salvos. Fé em quem? Em Deus, em Jesus Cristo. E isto não é vosso, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nela. Não é por obra que o homem vai ser salvo. Talvez não, acontece demais. Grandes artistas, grandes empresários, eles acham que eles doando uma quantia grande para alguma obra social ou para alguém, eles vão ser salvos, eles vão ser redimidos de muitos pecados. Mas se esse empresário, se esse artista não se arrepender, continuar na prática do pecado, não adianta nada. Ele pode dar tudo dele. Ele pode pegar todo o dinheiro dele e falar: toma, dá para uma instituição de caridade, fazer alguma coisa, dá para uma igreja, dá alguma coisa. Mas se ele continuar na prática do pecado, de nada valerá. Deus não vai nem olhar porque ele deu, porque Deus não é matéria. Deus não é coisas materiais desse mundo. Deus é espiritual. Então temos que trabalhar no nosso espírito, porque quando nós trabalhamos com o nosso espírito, aí quando o seu espírito é um espírito santo, é um espírito sem pecado, aí o que você der, até um copo de água que você der para alguém, aquele copo de água que você deu para alguém, aquela água, aquele gesto volta de bênção para você, quando você é uma pessoa abençoada. Por isso, lembrai-vos que em outra época vós, gentios na carne, chamados à incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas nesse instante, em Cristo Jesus, vós que estáveis de longe chegaste para perto pelo sangue de Cristo. Pois ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruindo a divisão que estava no meio, desfez a inimizade na sua carne. A lei dos mandamentos em ordenanças para criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos em um só corpo para Deus, por meio da cruz e por ela, matando a inimizade. E vindo ele anunciou as boas novas de paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Portanto, não sois mais estranhos, nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificado sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra de esquina, no qual todo edifício bem colocado aumenta para santo templo no Senhor, no qual vós também sois construídos juntos para a habitação de Deus no Espírito. Por que ele fala templo? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Deus, como aceitamos, né, que Deus como nosso Pai, nós trazemos quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a pedra, né, fundamental para que nós possamos, que o nosso corpo seja erguido na santidade. Então, por isso que ele fala que nós somos o templo, nós somos Deus é o construtor do nosso templo, do nosso corpo, né? Que o nosso corpo é um templo, onde o Espírito Santo habita. Por este motivo, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por vós, gentios, se tendes ouvido a administração da graça de Deus que foi dada a mim para convosco, que, de acordo com a revelação, me foi manifestado o mistério, como antes escrevi em poucas palavras. Pois podeis, quando lerdes, perceber o meu entendimento no ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como neste momento se revelou aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus, por meio de boas novas, no qual fui feito ministro conforme o dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça para anunciar aos gentios as indescritíveis riquezas de Cristo e iluminar todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os tempos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Por que ele fala a dispensação dos ministérios? Porque já existiam várias igrejas naquele tempo. Então, ele veio, né, para Cristo Jesus, ele veio, né, para unir o povo a um só Deus. Porque existiam vários deuses, várias igrejas, vários templos, né, religiosos, várias sinagogas religiosas. Então, cada um ali, já desde essa época, servia um Deus. Né? Se você for olhar pela antiguidade, existiam muitos deuses. E Paulo, ele veio, né, para trazer, então ele enviava cartas para essas igrejas, avisando, né, que Jesus Cristo tinha, né, morrido. Porque como eles estavam em lugares distantes, eles nem conheciam, mas só que como Paulo era um homem culto, um homem muito conhecido para as nações, Deus revelou para ele, né, todo o mistério da salvação, para que seja manifestado de várias formas de sabedoria de Deus por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, em quem temos ousadia e acesso em confiança através da fé nele. Por isso peço que não vos sintais fracos por causa das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por que ele falava isso? Porque como ele estava preso, eles poderiam falar assim, ele está preso por causa desse evangelho. Nós não vamos pregar esse evangelho aqui, porque Paulo está lá, preso. E se nós pregássemos, se nós pregamos esse evangelho aqui, nós podemos também ser presos. Mas Paulo já estava, né, orientando eles, olha, não sinta fraco na fé, por causa que eu estou preso, mas fortalece nisso. Por esta razão, dobro os meus joelhos ao Pai, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, a fim de que, conforme a riqueza de sua glória, sejais firmados em poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, enraizados e fundados em amor, para que sejais capazes
de compreender que todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo entendimento, que sejais cheios até a plenitude total de Deus. Aquele que é poderoso para fazer muito além de toda medida do que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. A este seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, pelo século dos séculos. Amém. Olha só, ele fortaleceu aquele povo de Éfeso. E também é tão interessante, é o que eu falei no começo, ele fortaleceu aquele povo de Éfeso e está nos fortalecendo até hoje. Tanto que ele fala aqui, ó, por século dos séculos, por todas as gerações e por século dos séculos. Amém. A gente observa que ele conhecia muito a lei de Moisés, porque Moisés também falava assim, né? Nos livros de Moisés, quando Moisés ele pregava, ele estava transmitindo a palavra de Deus, Deus sempre, né, ressuscitava. Aí a gente observa que realmente quem estava no comando de Paulo ali era Deus, porque a mesma linguagem, se você observar, a mesma linguagem que Paulo teve aqui, Moisés também teve. E Moisés ele estava sendo inspirado por Deus quando ele escreveu, né, os mandamentos e as leis de Deus. E a gente observa aqui que Paulo também estava sendo inspirado por Deus. O mesmo Espírito que estava ensinando Moisés passar as ordenanças para nós, também estava, esse mesmo Espírito também estava com Paulo, quando Paulo, né, estava passando as orientações para aquele povo, para aquelas cidades. E observa que ele fala aqui, olha, e por todas as gerações, pelo século dos séculos, porque o mesmo Espírito que estava com Moisés, estava com Paulo. Então, é interessante a gente observar essas coisas. Aí, peço-vos, eu, o prisioneiro no Senhor, que vos porteis de modo digno do chamamento com que fostes convocados, com toda a humildade e mansidão, com firmeza de ânimo, tolerando-vos uns aos outros em amor, buscando com diligência manter a unidade do Espírito no laço da paz. Há um corpo, há um Espírito, como também foste chamado, em um só esperança da vossa chamada. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, o que ele estava dizendo, olha, não fica achando que existe vários deuses, mas existe um só Deus, é uma só fé e um só batismo. Não precisa vocês ficar batizando toda hora. Um Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Portanto, diz, subindo ao alto, conduziu cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, subiu, que é, senão o que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para completar todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, para a preparação dos santos, para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo. Então, Deus, ele fez apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Então, todos essas pessoas que pregam, anunciam a palavra de Deus, não importa se ela é denominada como um pastor, não importa se ela é apóstolo, se ela é profeta, porque isso é dom de Deus, isso veio de Deus. Então aqui o próprio Paulo está falando. Para a preparação dos santos, para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, porque Cristo, Deus deu aos homens para Jesus Cristo. Então nós somos ligados a Jesus Cristo. O nosso mentor maior é Jesus Cristo.
por meio da fé que temos nele. Porque vamos dizer assim, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A própria Bíblia fala que Cristo é a cabeça da igreja. O que ele é a cabeça? Ele é que comanda todos os homens da face da terra. Então toda a igreja, todos os homens que vierem a ele, é dele. É Cristo que está, é Jesus Cristo que está comandando. Então é da linhagem de Jesus Cristo. Não é da linhagem de Satanás, mas sim de Jesus Cristo. Entenda isso. Todos os homens. Então, aqui na terra, quem comanda? Então não vai ter assim, se você for salvo, você vai ser de quem? Você vai ser de Jesus Cristo, ou vai ser de Serafim, ou vai ser de vamos dizer assim, de um outro ser, né? De um outro espírito. Não. Você é da linhagem de Jesus Cristo. Não tem outro que vai. Aqui, quem comanda é Jesus Cristo. É Jesus Cristo e Satanás. É esses dois. Então, você é que decide se você quer ir para o céu ou quer ir para a terra, né? Para ficar no céu, que é aqui debaixo da terra. Então, por isso que ele fala, para a construção do corpo de Cristo. Até que todos atinjamos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para o homem perfeito, para a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que ele fala para o homem perfeito? É para ser do exército de Jesus Cristo, você tem que estar preparado, você tem que estar moldado. Para você, aqui na terra, vamos dar um exemplo. Para você ser um soldado, você tem que passar por umas etapas de prova escrita, oral. Você tem que ter um corpo bem preparado fisicamente para você entrar na marinha, no exército, na aeronáutica, alguma coisa assim desse tipo, né? Para você ser um membro daquela entidade, da marinha ou da aeronáutica. Assim mesmo é com Deus, com Jesus Cristo. Então, para você ser um membro de Cristo, para você pertencer ao exército de Cristo, você tem que estar preparado o seu corpo espiritual. Você tem que preparar o material e o espiritual. É como para você entrar na marinha, você tem que estar entrado com o seu corpo espiritual, mentalmente sábio, inteligente para fazer a prova e para passar, e também tem o teu corpo material, para o seu corpo também físico, tem que estar preparado para também, não basta só o seu espiritual, não basta só a sua mente para fazer as provas e passar, mas se você não tiver um corpo apto para porque tem essas etapas, você não passa. É a mesma coisa de Deus, o exército de Deus. Você tem que estar espiritualmente preparado, né, para entrar no reino dos céus. E também o seu corpo, porque não adianta o seu espírito. Você tem que estar de corpo, alma e espírito preparados para você ser aprovados a ser um participante do exército de Cristo. Tá vendo como que é as coisas? Elas são iguais ao que aqui na terra. Não tem diferença não. Para que sejais mais crianças inconstantes, para que não sejais mais crianças inconstantes e levados em volta por todo o movimento de doutrinas, pelo dolo dos homens, pela astúcia do artifício do erro. Sendo verdadeiros em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo unido por todas as juntas e suprimentos, segundo a medida do trabalho para fazer o crescimento do corpo e a construção em si mesmo em amor. Ele está dizendo, olha, você tem que construir o teu corpo. É mente, alma, você tem que construir o seu corpo. Corpo, né? Alma e espírito. Eles todos têm que estar alinhados para você ser um exército de Cristo. Porque se você não tiver alinhados o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, você não vai ser um participante do exército de Cristo.
Por isso agora falo e dou testemunho no Senhor, que não mais vos porteis como se portam os gentios. Ele estava ensinando, olha, a partir de agora vocês têm que estar preparados. Vocês têm que, quando nós estamos aqui na Terra, deixa eu falar para vocês, quando nós estamos aqui, nós temos esse tempo de nos prepararmos para ser um exército de Cristo. E esse tempo que Deus nos dá aqui na Terra, por isso que cada um de nós temos um tempo para passar aqui, nós temos que trabalhar nesse sentido, para ser um exército de Cristo, porque nós somos espírito. Coloca isso na sua mente, você não é um corpo que acaba, você é um espírito. Tá entendendo? Você é um espírito, gente. Não fica com... Por isso que o apóstolo Paulo fala, para de ser criança, seja adulto. Você agora é um espírito, você tem que cuidar do seu espírito, cuidar do seu corpo. Porque você acha que existe, por que existe esse ar, por que existe o mar? O mar está vivo o tempo todo, passando ali, tem gente que não acredita que isso é espírito. Acha que aqui você nasceu porque você nasceu? Coloca isso na sua mente. Você é um espírito, o seu corpo é uma construção. O apóstolo Paulo aqui, ele falava para nós. Você é uma construção. E para você manter erguida essa construção, a presença de Deus. E ele aqui fala, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela falta de conhecimento que há neles, pelo endurecimento de seus corações, os quais, tendo perdido todo o sentimento, se entregaram à devassidão para cometerem toda a imundícia com a cobiça. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que a ele ouvistes, e nele fostes ensinados, como é a verdade em Jesus, que, quando a conduta passada vos despais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito da vossa mente. Nós temos que renovar nossa mente, nós temos que, olha, eu não quero ser exército de Satanás, eu quero ser exército de Cristo. Então, para você ser um exército de Cristo, você tem que preparar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Assim como você quer entrar na marinha ou no exército, você tem que se preparar espiritualmente, mentalmente, com sabedoria, com entendimento. Você tem que estudar, tanto no sentido de estudar o conteúdo, né, que vai cair na prova, e também o seu corpo, que você tem que estar preparado para fazer a prova física. Então, com Deus também é a mesma coisa. Você tem que preparar o seu corpo, você tem que preparar o seu espírito. Por que eu falo corpo? Você não vai se vestir de qualquer forma. Você tem que deixar o seu corpo protegido contra as malícias do engano, do pecado. Porque se você se mostra, a mulher se mostra muito com roupas, né? Com roupas... Ai, a palavra agora fugiu da minha mente. Roupas sensuais. Você está provocando o que? A ira de Deus. Você está fazendo o que? A vontade da onde? Da carne. Então você não pode fazer a vontade da carne. Se você quer passar, ser um exército de Cristo, você tem que seguir regras. E essas regras têm que ser seguidas. Senão você não passa na prova, né? E vós revesti do novo homem, que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e santidade. Por isso, abandonai a mentira, falai a verdade cada um para com o seu próximo, pois somos membros de um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que compartilhar com quem tem necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra indecorosa, mas a que seja necessária para edificação, para dar graças aos que ouvem. Então, o que ele está falando aqui? Olha, vocês têm que mudar completamente.
Se você falar palavrão, para de falar. Se você mente, para de mentir. Se você rouba, para de roubar. Se você gosta de gastar dinheiro à toa, para de gastar. Se você cobiça as coisas dos outros, para de cobiçar. É o que ele está falando isso. Por quê? Se você é igual, você vai preparar para entrar no exército. Se você come demais, você vai ter um corpo pesado. Você vai engordar. Se você é gordo, você não vai passar nas provas. Não é verdade? Você não vai passar na prova. Você tem que correr. Então você tem que estar com o corpo preparado. E aqui é a mesma coisa. Nós temos que estar preparados, tanto no nosso espiritual quanto no nosso material. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. E toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, seja tirado de dentro de vós com todo o mal. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu tenho um vídeo, só um minutinho, irmãos. Eu tenho um vídeo aqui ensinando. Vamos lá. Capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e caminhai em amor, como Cristo também nos amou e se deu a si mesmo, por nós, como oferecimento e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza não mencionem entre vós, como também os santos. O que é fornicação? Fica falando palavras inúteis, né? Ficar fofocando um com o outro. Que isso aí não é de Deus, não. Isso é do diabo. E palavra torpe, tolice, nem grosserias, que não são apropriadas, mas antes ações de graças. Pois sabei isso, nenhum que se prostitui, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos iluda com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, não sejais participantes com eles, porque antes éreis das trevas, mas agora sois da luz no Senhor. Caminhai como filhos da luz. Portanto, o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras sem frutos das trevas, mas antes rejeitai. O que é obra sem frutos? É aqueles que a pessoa chama você, vamos para um barzinho tomar uma cervejinha? Vamos para um baile? O que você vai fazer lá? Vai pecar, né? Vai pecar o seu corpo. Você vai para o bar para quê? Para beber? Vai pecar, vai gastar dinheiro, vai pecar, vai falar palavrão, vai fazer tudo. Andar com. E lá no Salmo 1 que diz: não assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro salmo que Davi falou: não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ali é fofoquinha. Pois as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Paulo sabia, né? Porque Paulo era um deles. Todas sendo condenadas pela luz, são manifestas. Tudo, pois, que se manifesta é luz. Por isso, ele diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Olhai cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, resgatando o tempo, pois os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vossa vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É o que eu acabei de falar para vocês. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, agradecendo sempre a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa o que Paulo fala, e Jesus Cristo também falou, que tudo que pedistes a Deus, tínhamos que pedir em nome de Jesus Cristo. E aqui Paulo também está fortalecendo essa palavra que o próprio Jesus disse, que ele falou aqui, agradecendo sempre a Deus, o Pai, porque o próprio Jesus, né, ele nos falou assim: tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome,
isto lhe será dado. Tudo que pedizes ao Pai em meu nome, isto lhe será dado. Então aqui Paulo está fortalecendo os irmãos a fazerem isso, agradecendo sempre a Deus o Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, submetendo-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós mulheres, agora vem o que muita gente confunde. Vós mulheres, submetei-vos aos vossos próprios maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja, e assim mesmo se deu por ela. Vamos resumir isso aqui rapidinho para falar sobre esse assunto aqui, porque muita gente fala assim que a mulher tem que ser sujeita ao marido. Sim, a mulher tem que ser sujeita ao marido, assim como o marido também tem que estar sujeito à mulher, porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz que a mulher o homem ia se juntar com a mulher, seria cabeça, um só. Eles seriam dois, mas um só. Tá entendendo? Dois, mas um só. Então tudo que ali um falar, o outro, se vai concordar, tudo bem, se não concordar, respeita. Não é porque a mulher está sujeita ao homem tudo. Não, não é isso não. Não é isso não. O homem manda dentro de casa, não é isso não. Ali os dois é um só. Quando o homem casa com a mulher, ele fica um só, é uma só carne. Não é só na carne, como muitos pensam, que é um só na carne, no sexo. Não, é em tudo. Então, se o homem vai comprar, tanto que, para vocês terem uma noção, tanto na lei dos homens, eu não estou falando nem lei de Deus, não. Eu estou falando na lei dos homens. Quando se divorcia, a metade da mulher é a metade do homem. A metade da mulher é a metade do homem. Isso é a lei dos homens. Conforme, né, o pacto nupcial que eles fazem. Se eles fazem um pacto nupcial de separação de bens, aí já está lá, também está escrito separação total de bens. Tudo que é dela, tudo que é dele é dele. Mas a maioria dos casamentos são iguais, os direitos são iguais. Então, o que nós estamos falando aqui, o que aqui os direitos aqui do homem e da mulher são iguais. O homem não está sujeito à mulher, a mulher está sujeita ao homem. Então, é nesse quesito, né? Então, muitas religiões, eles colocam o homem como Deus, por isso que causa muita confusão, mulheres sofrem, né, num relacionamento abusivo, por causa desse versículo que as pessoas não sabem, né, decifrar e acham que o homem pode tudo. O homem pode comandar o corpo da mulher. O homem pode possuir a mulher a qualquer momento, quando ele quiser. A hora que ele, eu tô querendo agora, vamos falar. Não é assim. Respeita a sua mulher. Se você é homem, respeita a sua mulher. E você, mulher, respeita o seu homem. Porque vocês dois são um só. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa interpretação aqui da palavra, para não passar para outros. Por isso que a maioria das igrejas, os homens são machistas. São machistas. Eles fazem da mulher gato e sapato. E tem mulher que deixa, né? Tem mulher que deixa eles usarem ela, abusarem delas. Aí elas vegetam no casamento. Tem mulher que fica vegetando no casamento. Elas não têm uma identidade própria. Elas não são elas. Aí o homem corrige ela na frente dos outros, briga com ela na frente dos outros e elas ficam pianinho. Tempos atrás eu fui numa reunião de casais que eu saí de lá decepcionada. Eu saí da igreja, de dentro da igreja, decepcionada. Lamentavelmente. Porque a própria mulher do pastor se colocou tão baixo, mas tão baixo. Ela se rebaixou tanto diante dele, que eu fiquei assim, deu até ânsia de vômito de ver. E ensinando o povo, ensinando as outras mulheres a fazerem a mesma coisa que ela.
O marido dela se acha todo poderoso. Briga com ela na frente de qualquer pessoa, é pastor. Ele é pastor. Só que as pessoas, os membros dessa igreja, de lá, não vê isso, não enxergam. Acha que ele está certo. Porque ele é que manda lá. Ela não pode fazer nada que ele já chama a atenção dela. Eu fiquei horrorizada quando eu fui. E eu não aceitei continuar o culto lá. Eu saí antes de terminar, porque aquilo não estava me... Não gostei. Então você, homem que é machista, você que é pastor, que se acha machista, converta-se no Senhor. Volta lá no antigo mandamento, porque você acha que existe antigo mandamento, mas não é antigo mandamento. Quando Jesus falou que o homem ia unir a sua mulher, seria 2 em uma só carne. Então presta muita atenção nisso. O que você está fazendo? Você é você. Tem casal que não é 2, é só um. Ali quem manda é ele. Ele que manda tudo. Ele que tem. A mulher tem que pedir, que quer comprar um vestido, a mulher que quer comprar uma coisa, tem que tudo pedir para ele. Porque é ele que manda. Ele manda no corpo da mulher. Cuidado. Cuidado que Deus está te olhando. E fala, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Maridos, olha o que ele completou aqui. Maridos, ama sua mulher como Cristo ama a igreja. Respeita sua mulher. Você acha que Deus ia dar um soco na sua cara? Se Deus é Deus misericordioso, lembra que Deus é misericordioso. E você tem que ser como Deus, misericordioso para com sua mulher. Ter paciência com ela. Se ela é uma meia tolinha, ensina ela, porque você casou com ela. Você não viu que ela era tolinha quando você casou com ela? Ou você só queria o sexo dela? Presta atenção. Ensina ela. Se você acha que ela não tem cultura, coloca ela numa escola. Arranja uma professora para dar aula para ela. Faça ela se erguer como você, à sua altura. Ou você queria uma doméstica, ou você queria uma escrava sexual. É isso que você queria? Tem muitos pastores que se acham, tem muitos pastores, homens machistas, que querem mulher para ser escrava sexual. É isso que vocês querem? Olha, Deus está te olhando, viu? E você, mulher, que é escrava sexual do seu marido, larga dele, porque você está gostando. Se você está fazendo esse tipo de... sujeitando esse tipo de coisas, é porque você também gosta. Cadê a sua identidade? Cadê o seu poder? Cadê a sua santidade com Deus? Porque se você faz isso, se você sujeita o seu marido fazer essas coisas com você, você também está pecando. Não pensa que você é inocente diante de Deus. Você não é, não. Você também está vivendo em pecado. Porque você está deixando que um homem abusa de você. E nós não devemos deixar. E aqui fala, maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Observa, Cristo morreu por nós. Nós somos a igreja. Cristo morreu por você. Você morreria por sua esposa? Olha como é forte essa passagem. Cristo morreu por nós. Você, homem, é a cabeça. Você, então, tem que... Se tem alguma coisa errada na sua esposa, você tem que consertar. Você tem que respeitar a sua esposa. Tá entendendo? Você tem que morrer por ela, não separar dela. Não separar dela. Ah, ela é feia, ela não procura nada, você dá dinheiro para ela ir pro salão. Ah,
ela não tem roupa, a mulher não sabe nem se vestir direito, só fala bobagem, só fala abobrinha. Mas você não viu isso quando você casou com ela? Dá dinheiro para ela ir no salão, arrumar o cabelo, comprar roupas boas, coloca uma empregada, né, na sua casa para ajudar ela a cuidar dos filhos, né? Você gosta de falar, mas você está cumprindo o seu papel de marido? Eu pergunto para você, você está cumprindo o seu papel de marido? Porque Cristo, ele morreu na cruz, ele foi crucificado. E você? Tá fazendo esse papel? Ou tá achando que sua mulher é uma mulher feia, boba, você vai largar ela, trocar? Você acha que vai ficar impune diante de Deus? Não, essas coisas não estão impunes, não. Você pode arrumar 1000 mulheres, mas todas as mulheres que você arrumar vai dar problema para você. Porque o problema não está nelas, o problema está em você. Tá entendendo? O problema não está nelas, está em você. Cuide disso. Para santificar, limpando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como a igreja com glória, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa parecida, mas que seja santa e sem mácula. Muitas mulheres, elas reclamam dos seus maridos, umas com as outras. Meu marido faz isso, meu marido é aquilo, meu marido... Você não deve deixar que ela reclame de você para ninguém. E se você, mulher, tem um marido assim, cai fora. Larga dele. Porque é melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Assim, os maridos devem amar suas mulheres como os próprios corpos. O que ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém nunca aborrece sua carne. Antes se alimenta e cuida, como também Cristo cuida da igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por esta razão, deixará o homem seu pai e sua mãe e se juntará à sua mulher, sendo os dois uma só carne. Ele mesmo está dizendo isso, o apóstolo Paulo. O mesmo que falou que o homem é o cabeça da casa. Tá vendo como que é a palavra? Só que vocês só pegam um trecho. Vocês só pegam um versículo. Tem igreja que ama esse tipo de conclusão. Pegar só um versículo e tacar na cabeça das mulheres e achar que as mulheres estão sujeitas aos seus maridos. Grande é este mistério, mas eu falo sobre Cristo e a igreja. Porém, também vós, cada um ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, por isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas educai-os na disciplina do conselho do Senhor. Vós, servos, obedecei os vossos senhores na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo de aparência, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo desde a alma a vontade de Deus. Servindo de toda boa vontade ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o que bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles é vosso está nos céus, e com ele não há acepção de pessoas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo aqui? Talvez você fale assim, mas Paulo está incitando aqueles homens a terem escravos. Não, Paulo está dizendo para eles, olha, respeita os vossos servos, aqueles que trabalham para vós. Ele está dando conselho para os senhores, né? Trabalharem, respeitarem o servo, porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque como você tem uma empregada doméstica na sua casa,
Digamos que você tem uma empregada doméstica na sua casa. Respeita ela como se ela fosse uma doutora. Como se ela fosse um presidente da república. Talvez você fale, eu vou respeitar a minha empregada como fosse uma presidente da república. Sim, porque não é para fazer acepção de pessoas. Trata ela bem. Trata ela bem. Trata ela como uma pessoa da família. Você não trata mal as pessoas da sua família. Então trata a sua empregada como uma pessoa da sua família. Não soberbeja de trabalho, né? Dando um monte de tarefa para ela fazer. Respeitando a saúde dela. Respeitando as condições mentais dela. As condições físicas dela. Revesti-vos de novo de toda a armadura de Deus para conseguirdes permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Porque quando você faz as coisas contra Deus, você está dando lugar ao diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue ou carne, mas contra os principados, contra a potestade, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que consigais defender-vos do dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestidos de couraça da justiça. E calçados os vossos pés com a pregação do evangelho da paz. Tomando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e o espírito da espada, que é a palavra de Deus. Observai aqui que ele, como ele foi um soldado, né, do exército de lá dos romanos, observa que ele dá exemplo, né, sobre isso. E com toda a oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, por isto, vigiando com toda perseverança e rogo-vos por todos os santos. Então ele está falando, nós devemos o tempo todo estar orando em Espírito. Nós não devemos desanimar. Você está trabalhando, vamos orar em Espírito. Você está andando na rua, ora em Espírito. Senhor, me livra do mal. Senhor, me livra de pessoas ruins, me livra de acidente. Vai tirando os espíritos trevosos do meu caminho. Você vai a algum lugar, Senhor, abre as portas. Você vai sair de carro, vai até algum lugar determinado que você tem que ir. Senhor, abre o caminho, abre as estradas para mim. Às vezes você vai para um lugar onde não tem estacionamento. Aí você já ora, Senhor, abre um estacionamento, uma vaga de garagem para mim, colocar meu carro. Você começa a fazer isso que Deus vai operar na sua vida. E você vai ver realmente isso acontece. Quando a pessoa está firmado a fé nela, em Cristo, as coisas, tudo que ela pede, é o que Jesus falou, tudo que pede, recebe, em nome de Jesus Cristo. Então você vai orando no espiritual, Senhor, vai me livrando de todas as armaduras, todas as enganações, de todos os demônios que estão me rodeando aqui, vai me livrando deles. Às vezes um homem, ele vai talvez está sozinho, vai a determinado trabalho, aí lá encontra uma prostituta, uma pombagira, né, que vem ao encontro dele. Então você homem, pede livramento de Deus para essas coisas. Seus olhos, né, o que os olhos não vê, o coração não sente. Às vezes seus olhos vão olhar, né, para um corpo bonito, um corpo bem moldado, uma boca, né, bem vermelha, passado batom. Então isso talvez vai chamar a sua atenção. Mas você, com a armadura de Deus, você não vai, o diabo não vai, você não vai conseguir, o diabo não vai conseguir te chamar a sua atenção por aquela mulher, por aquele homem. Quantos, né, homens que deixam mulheres por causa de outro homem, quantas mulheres que deixam o marido por causa de outra mulher. Então o diabo não vai, quando você está revestido da couraça, né, de Cristo, como fala o apóstolo Paulo, você não vai ter sentimento por isso, você não vai sentir nada, porque o diabo, você já vai estar selado, você vai estar selado por Cristo.
pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, aquilo não vai te incomodar. Então ele fala: e por mim, para que me seja dado a palavra no abrir da minha boca, para com ousadia tomar conhecimento do ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em prisões, para que nele tenha ousadia para falar como me é necessário. Ora, para que saibais acerca de mim e do que faço, Tíquico, o irmão amado e ministro fiel do Senhor, vos fará saber de tudo, o qual vos envio para isto mesmo, para que saibais acerca de nós e ele conforte o vosso coração. Paz aos irmãos e amor com fé para com Deus, Pai, o Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam incorruptivelmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a leitura do livro de Éfeso. Que Deus abençoe a todos neste momento, que esta leitura desse livro possa inspirar a todos que ouviram e que possam, estar melhor diante de Deus, purificando, acendendo vossas lamparinas, colocando azeite, para que Deus venha abençoar sua vida, para que você seja fortalecido no espírito e na alma, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Compartilha, se inscreva no canal, que nós ainda iremos ler vários livros. Eu já li o livro de Gálatas, já tenho o livro de Gálatas lido inteirinho, agora eu li o livro de Efésios, eu já li o livro de Gênesis, tá? De Êxodo, de Deuteronômio, Deuteronômio não, eu li o livro de Êxodo, Levítico e Gênesis e Gálatas, eu já li esses livros inteirinho, então já tem tudo gravado aqui no canal. Você pode fazer esse estudo da palavra de Deus para o seu alimento, espiritual. Um forte abraço e até o próximo, se Deus nos permitir.